Então tá, moçada, estamos aqui para derramar um pouco mais de conteúdo para cima de vocês, né? O assunto de hoje é o mais polêmico, talvez, assunto do início do século XXI, em termos de recurso hídrico, em termos de geopolítica da água, e que a competência 6 do Enem vai abranger muito. O que nós vamos falar sobre a transposição do São Francisco? Por que desviaram a água do São Francisco? Que objetivo é esse? Aliás, é o maior projeto do Brasil República, pensado há 200 anos atrás. Então, vamos abrir a tela para poder entender a região e o que está acontecendo. Esse é um mapa do Nordeste brasileiro. E aquela região em laranja é a região do semiárido. Semiárido é o canto do Brasil que menos chove. A gente chama de sertão. É a região que menos chove, chove de 500 a 700 milímetros, e na região do polígono da seca, está destacado ali, chove somente até 300 milímetros ano. É nada, é insignificante. É uma região que beira a desertificação. O que fazer com esses brasileiros que lá habitam? Como é que a gente leva a água até eles? Há um projeto de transposição do Rio São Francisco. O que é transpor um rio? É pegar água do rio e levar para outra região. Eu achava que transpor um rio é tirar água do rio, abastecer comunidades e a água voltaria para uma parte mais ajusante do leito, mais próximo da fossa. Não é verdade. Transpor o rio é pegar parte da água do rio, um percentual desse volume do rio, e levar para regiões que a água do rio não chega. Deixa eu falar mais para vocês. O São Francisco, ele é responsável por 70% de todo o recurso hídrico do semiárido brasileiro. Acontece que esse 70% abastece somente 21% da população do semiárido. Então, quem mora próximo do leito, próximo do curso, tem água. Quem mora um pouco mais distante não tem o mínimo que a vida exige para viver, que é a tal de água. A habilidade 28 do Enem, ela pede para a gente... 29, ela pede para a gente pensar no que nós usamos os recursos naturais e os impactos do uso desses recursos no ambiente ou na questão socioambiental. Então, aí está o mapa, tá bom? Aquela região ali é a região que menos chove, chove pouco e tem um déficit hídrico. Evapora mais do que precipita. E o que evapora vai chover no entorno, não na região que necessita de água. Na tela aí, por favor, Gui. Vou mostrar para vocês o rio, tá bom? Sou eu que tenho que passar. Tá aí o Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce no sudoeste de Minas Gerais, passa por todo o estado de Minas, praticamente, Bahia, mas também passa por Sergipe, por Alagoas e um pedacinho do estado de Pernambuco. É chamado de Rio de Unidade Nacional ou Rio de Integração Nacional. Esse rio nasce exatamente no interflúvio, um divisor de água chamado Serra da Canastra. O que do São Francisco, dessa serra desaguar para o norte, forma o Grande São Francisco. O que desaguar para o oeste vai formar o Rio Grande, que depois forma o Rio Paraná. Então, interflúvio é uma forma de relevo em que tu vai ter duas ou mais bacias hidrográficas. O primeiro trecho de São Francisco acontece num clima tropical de altitude. Chove todo ano. E se não chove todo ano, não tem estação seca. O terço médio de São Francisco passa por uma região semiárida. E o trecho final, o terço final, o leito inferior, já dá uma guinada, ele vai em direção a leste, vai em direção ao Oceano Atlântico, na costa oriental do Brasil. Muita gente chama o São Francisco de um equívoco geográfico, um erro geográfico. Por quê? Está vendo aquela curva que o rio faz ali, ó? A curvinha, ó. Se o rio seguisse reto, eu não teria necessidade da transposição. Mas aqui tu tem um outro interflúvio chamado Chapada do Araripe. O rio bate na Chapada do Araripe, dá uma guinada para leste, passa entre o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina e divide Sergipe de Alagoas. Bom, esse rio, que é importante em quantidade de água, e é um rio perene é um rio que não seca, ele vai ser desviado exatamente aqui nessa curva e parte da água dele vai abastecer os flagelos,
a seca que acontece mais ao norte e mais ao nordeste do leito do rio. Olha só. Aqui eu tenho um mapa da transposição. O que caracteriza a transposição de São Francisco? A construção de 1.400 quilômetros de dutos e canais em que eu vou levar parte da água do rio para regiões onde o rio não chega. É como se tu democratizasse a água. Eu vou repetir o que eu falei no início. 70% de todo o recurso hídrico do semiárido, quem leva é o São Francisco e seus afluentes. 70%. Mas somente 21% da população que vive no semiárido tem acesso a esse recurso. Então lá vai o São Francisco, olha ali, ó, e dá uma guinada e vai em direção a leste. Exatamente nessa curvinha, na guinada que ele dá, eu vou pegar um canal, um eixo, que vai ser responsável por 67% de tudo que eu vou desviar, e eu vou levar para o eixo norte. O outro, depois da curva, ali perto de Petrolândia, o eixo leste, em que eu vou desviar aproximadamente 33% da água que eu desvio no total de São Francisco. Beleza? Essa água que eu tiro do São Francisco e levo para esses eixos, o norte e o leste, elas vão abastecer canais que eu vou construir, já foi construído, rios receptores ou mesmo açudes nas regiões. Eu repito, eu vou levar água para regiões onde a água hoje não chega. A vazão do eixo norte é de quase 100 metros cúbicos por segundo. Vazão é quantidade de metros cúbicos que deságua a cada segundo. E do eixo leste, menor, quase chegando a 30, 28 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Beleza? Então, eixo norte, eixo leste, o eixo norte recebe mais, eixo leste recebe menos. Por que eu faço isso? Porque, segundo o governo de 2007, eu preciso levar água para as pessoas que não têm água para tomar. Eu quero discutir com vocês aspectos positivos. Foi muito questionado, foi criticado, teve bispo da Igreja Católica que fez greve de fome. E eu gostaria de pedir para vocês não se posicionarem. Essa é uma discussão no campo político também, tá? Tu até pode te posicionar, mas tu não precisa fazer isso para a prova do Enem. Tem que saber qual é o aspecto positivo e o aspecto negativo, aspectos. Aspectos positivos. A democratização dos recursos hídricos. Como assim? Eu vou levar água que atinge somente 21% da população para um percentual maior de gente que necessita do mínimo que a vida carece para manter-se viva. Além disso, quando eu levar essa água para regiões distantes do Vale do São Francisco, através de dutos e canais, eu estou promovendo o desenvolvimento econômico e social das regiões que hoje possuem déficit hídrico. Bom, se eu levo essa água para eles, eu vou reduzir o impacto urbano dos inchaços das cidades para onde migram os órfãos da água. Os órfãos, ou seja, muita gente foge da região seca para uma cidade onde tem água, onde São Francisco banha. Então, eu estou reduzindo, porque eu levei água até esse cara, ele não vai até onde existe água até pouco tempo. Eu estou evitando o êxodo, portanto, o inchaço das cidades e a curiosidade. Somente 1,1% do volume total do São Francisco será desviado. Não, cara, é 1% do rio. Então, muita gente, esse é o aspecto positivo. É insignificante o percentual de água que eu vou transpor, que eu vou desviar, que eu vou levar para regiões distantes de pessoas necessitadas do recurso hídrico. Agora, olha os aspectos negativos. Não adianta nada eu levar água para os caras se eu não fizer a reforma agrária. A água vai continuar na mão dos mesmos senhores que detêm terras. Muita gente diz que o problema do semiárido, o problema do sertão, não é um problema de seca, é um problema de cerca. Ou seja, do latifúndio, do coronelismo político, que vem lá da República Velha, lá do Brasil colônia de outros tempos. Então, sem reforma agrária, dizem os críticos, não adianta mandar água para os mesmos que hoje já têm os seus pivôs, seus canais de irrigação. Eu preciso dotar as cidades que vão receber água de infraestrutura urbana, de
moradia, de mobilidade, de emprego, porque muita gente de cidades que não serão atendidas vão se deslocar para essa cidade, que agora tem um açude, tem um rio que era temporário, que vai ter água todo o ano. Criticam o elevado custo do projeto. Será o mais caro projeto, ou foi, do Brasil República. É uma crítica. Há formas mais baratas, dizem os críticos, de levar água, através de cisternas, através de veredas que tu pode implementar. Vai ter um impacto local na fauna e olha só o aspecto negativo, 1,1% do volume da água de São Francisco será desviado. Afinal, senhor, é aspecto positivo ou negativo? Depende do lado que tu tá. Quem critica que 1,5 diz assim, o rio está secando. A maioria dos afluentes do São Francisco secou, foi totalmente assoreado. Eu construí 3 grandes represas para construir 3 grandes barragens de hidrelétrica, como 3 Marias, em Minas Gerais, Paulo Afonso e Sobradinho. Além disso, eu tenho boa parte da água sendo desviada para a agricultura irrigada do Vale Médio de São Francisco, a região de Juazina, produção de frutas tropicais, agricultura irrigada. Então, tu pode considerar positivo ou negativo se politicamente tu defende o projeto ou é contrário ao projeto. Agora, essa foi uma discussão. Esse projeto ele começou a ser implementado em 2007. Era para ser concluído em 2012. Esticaram para 2022 e foi encerrado agora, alguns meses atrás, em 2023. Então, 100% da transposição do São Francisco foi concluída. Os estados por onde a água passa hoje, que acham que vão sair prejudicados porque vão ter que dividir com outros seres, são contrários. Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe. Os estados que não recebem água do São Francisco, ou se recebe é pouco, o caso de Pernambuco, e passarão a receber, são estados favoráveis. Agora, tem 2 estados que são estados, tô nem aí. Os que receberão água e não recebem hoje são a favor, óbvio. Por onde passa o São Francisco hoje são contrários. Não acho tão óbvio, mas enfim, uma postura meio egoísta. E quais são os estados que estão nem aí? Maranhão e Piauí. Por quê? O São Francisco não passa por eles. E a transposição não levará água até eles. Aliás, uma curiosidade, somente 1% do Maranhão é semiárido. Há uma grande falácia de que o Maranhão é uma região em que tem déficit hídrico. Não é verdade. Ou é cerrado, ou é mata dos cocais. Caatinga praticamente não existe. Então, a transposição de São Francisco é uma tentativa, agora implementada, do Estado brasileiro resolver um problema sério, que é o problema da seca no semiárido nordestino. Seca que é natural, a intensificação da seca que é antrópica. Competência 6, desde a habilidade 26 até a habilidade 30, a gente matou a charada com essa aula aqui. Valeu? Então pode cair como alternativas, problema de ordem econômica e social, podem cair como o impacto que essas transformações tecnológicas provocarão na região, ou, meu velho, somente a questão do recurso hídrico e a geografia e física que está presente direto aqui. Valeu? Até a próxima. Nós.